informação nunca é demais, né? Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa especialidade, né? Que você está me falando que vocês são, por exemplo, aqui em Rondônia não são tantos profissionais e no Brasil também, né? A nível estatístico, né? Também não é muito, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é estomatologia. Explica um pouquinho sobre essa especialidade para a gente. A estomatologia é uma especialidade odontológica. Tá? Como estomatologia, é uma especialidade até relativamente nova dentro do Conselho. Ela foi criada em 1992. No Brasil, nós somos, dados aí recentes, cerca de 1.116 profissionais registrados. Tá? Só para você ter uma ideia, a buco, que a gente pode considerar uma especialidade também, digamos assim, escassa, né, em termos de quantidade de profissionais registrados, né, especialistas, é cerca de 8 vezes mais. Nossa, nós temos 8 vezes mais buco do que estomatologistas. E é aquilo que eu disse para você antes, né, da live. Muitos estomatologistas registrados não exercem estomatologia clínica. Eles têm ela como uma segunda especialidade. São radiologistas, né, porque hoje tem muitos cursos de radiologia que oferecem dupla certificação. Radiologia e estomatologia. Então é muito frequente você ter profissionais aí que têm essa dupla certificação, mas não exercem primariamente a estomatologia. Né? Então sempre, muitas vezes, tem uma especialidade secundária que acaba, vamos dizer assim, tomando conta da rotina clínica, né? E o profissional muitas vezes vai deixando a estomatologia. No meu caso, eu não deixei porque ela está muito vinculada com a cirurgia, com a bucomaxilo, especificamente com a patologia cirúrgica. Então, todos os casos de patologia que chegam para o cirurgião, que tem uma bagagem de estomatologia, uma formação de estomatologia, é óbvio que você participa de todo esse processo, né? Do diagnóstico e do tratamento de boa parte dessas doenças. Então, facilita muito. Tá? Entendi. Facilita bastante. É uma especialidade que aqui no estado nós somos em 5 registrados. Cara, que escasso, registrados no conselho, né? 3 desses 5 são dupla certificação, são radiologistas também. Diagnóstico, então. Né? Isso. Aí tem eu, que sou estomatologista e cirurgião bucomaxilofacial, e tem um outro colega que é só estomatologista, pelo menos pelo registro lá. Mas eu não conheço, sei que é docente aqui na cidade, né? Mas não sei se tem exerce atividade clínica fora, né? Mas para você ver, né? Para um estado desse tamanho... 1.800.000 pessoas, né? Muito pouca gente. Né? É pouca gente. Tá? E paciente com lesão de boca, lesão oral, maxilofacial, tem de monte, precisando de atendimento. Exato. E assim, doutor, para a gente imergir um pouco mais, né? Quando um estomatologista deve ser acionado, né? Porque, assim, né? A linha, ela é tênue aí, né? A gente tem o bucomaxilo, né? Então, assim, o estomatologista, ele é bem específico, né? Você estava me falando que na sua profissão em específico, né? Ela te abre a mente para muita coisa, né? Então, assim, tem a questão da intervenção, mas, obviamente, você começa a olhar com um olhar um pouco mais diferenciado para patologia, para algumas coisas. Então, eu queria que você falasse, assim, quais são as situações em que o estomatologista deve entrar em campo. Tá, eu vou fazer um comparativo com a medicina, para tentar ser um pouco mais didático. Eu acredito assim, a estomatologia é como se fosse a clínica médica na medicina. Só que, diferentemente da medicina, ela não é pré-requisito para as outras coisas. Deveria ser. Isso na minha visão de docente. Tá? Então, eu acho que a estomatologia, por ser uma especialidade diagnóstica, eu acho que ela é muito importante. Acho que é muito mais importante você aumentar a sua capacidade diagnóstica primeiro do que a sua capacidade de tratamento, de técnica, né? De intervenção. E por que eu estou te falando isso? Porque a clínica média, por exemplo, ela é base para outras especialidades médicas. Cardiologia, por exemplo, só para te dar um exemplo, fora as outras. E na odontologia a gente não tem isso. Então, fica aquela coisa assim, terra de ninguém. Tá? Então, agora fazendo assim um certo desabafo, né? O que a gente nota? Esse paciente, ele perece por muito tempo, o paciente de lesão. Primeiro porque é o seguinte, se você tem um curso de graduação, cursos de graduação de odontologia, cada vez menos prestigiando a formação, a carga horária, a vivência do aluno nessas áreas diagnósticas, o que acontece? A ignorância é a mãe da paz. Se ele nunca viu, nunca ouviu falar, nunca
viu um slide que seja de uma lesão e tal, aquilo não existe, né? Então, o que acontece? Esse aluno se forma, ele vai para o consultório, ele vai para a clínica, e aí fica aquela história. Como é que é a consulta dele? Como é que é a primeira consulta? Ele faz um bom exame físico desse paciente, ou seja, examina a boca toda na primeira consulta, né? Ele pede um exame de imagem generalista, de triagem, como, por exemplo, uma radiografia panorâmica, para ver o que está acontecendo naqueles ossos, naqueles maxilares, naqueles dentes, antes de fazer qualquer tratamento, uma limpeza que seja, no paciente. Então, ficam esses questionamentos. Por quê? Porque o estomatologista, ele não vai ser aquele dentista de primeira consulta dos pacientes. Ele não vai ser. Vai ser, muitas vezes, o cara que vai fazer uma limpeza, que vai fazer uma restauração, que vai fazer um canal, que vai fazer um tratamento gengival, periodontal e assim por diante. Então, a capacidade diagnóstica desses profissionais é importante para o estomatologista. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele vai ser encaminhado para o estomatologista. Porque o clínico geral ou o especialista em qualquer área que seja, aquele que vai ter o primeiro contato com o paciente, o dentista de confiança do paciente, vamos dizer assim, é ele que vai detectar eventuais alterações que vão chamar atenção e que vão exigir um atendimento de um profissional mais capacitado naquela lesão especificamente. Por quê? Porque nós temos aquelas lesões, aquelas alterações que são arroz com feijão da odontologia. Cárie, doença periodontal, aquelas... E o resto? E as outras coisas que aparecem menos? Como é que fica? Muitas vezes sai um pouco do escopo do dentista. Às vezes o dentista clínico ele consegue detectar, ele te liga, ele manda um WhatsApp, ele te passa o caso, mas ele fala assim, olha, eu não sei tratar isso. Muitas vezes ele sabe diagnosticar, ele tem ideia do que seja, mas ele não sabe tratar. Né? Porque não é da vivência, aquilo que eu falei para você, não é uma coisa comum, não é uma coisa frequente. Não é o feijão com arroz, né? Não é o arroz com feijão. E aí acaba direcionando para o estomatologista. Então, hoje a gente pode dizer que muitos pacientes, a maioria dos pacientes, chegam indicados, chegam encaminhados, eles não chegam por demanda espontânea. Né? É lógico que hoje nós vivemos um tempo de internet, redes sociais, o paciente é curioso, ele faz autoexame, ele vai para a internet, ele pesquisa e não sei o quê, às vezes ele te acha na internet e vai até você. A gente tem também muitos pacientes, principalmente os mais jovens, que vão por demanda espontânea.